Olá pessoal, graça e paz a todos. Bom dia, mais uma live. Sejam bem-vindos. Vamos esperar aí a turma chegar. Hoje gravando aqui do estúdio aqui no Presbítero Edson. Então estamos esperando você se ligar aí junto com a gente. Estamos aguardando para a gente começar o nosso culto. Chega mais, vai chegando, convide seus amigos para estarmos juntos adorando ao Senhor e meditando na palavra de Deus. Chega mais aí. Vai convidando as pessoas. Seja bem-vinda, irmã Kátia. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Fátima. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Vai chamando a turma que já estamos ligados. Que Deus abençoe. Vem com a gente adorar ao Senhor. Bom dia, irmã Kátia. A paz do Senhor Jesus. Estamos só aguardando mais um pouquinho para a turma chegar. Amém. Bom dia, irmã Marta. Seja bem-vinda aí. Deus abençoe sua vida, irmã Marta. Nesse momento a gente vai orar ao Senhor para nós estarmos dando início. E o presbítero Edson vai fazer a sua oração para a gente começar nosso momento de adoração e da palavra de Deus. Deixar o presbítero Edson. Pai do Senhor, pastor Vanderlei. Amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, todos sejam bem-vindos. E nesse momento nós vamos começar o que nós estamos aqui para fazer, que é adorar o Senhor, prestando o nosso culto, tentando dar o nosso melhor. Pai amado, Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de nos reunirmos, mesmo estando cada qual em suas casas, Pai. Amém, Senhor. Mas em Cristo Jesus nós estamos unidos, porque em Cristo Jesus nós somos um. Deus amado, Deus santo, Deus poderoso, nós te pedimos nessa hora, te rogamos, clamamos a Ti, Senhor, que venha sobre nós a Tua graça e pela Tua misericórdia venha à mente do pastor Lélio tudo aquilo que é da Sua vontade, que seja transmitido a Teus fiéis, a Teus servos, a Teus filhos, a Tua amada igreja. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui para prestar culto ao Senhor. Pai amado, Pai santo, Pai, Amém. nós oramos, nós te suplicamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja com as asas abertas sobre nós e que tudo que aconteça aqui, Senhor, seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Pai querido, Pai santo, muito obrigado. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos aí. Seja bem-vindo, meu primo miúdo Sil, Deus abençoe. Vamos juntos adorar ao Senhor nesse momento. Vamos cantar uma canção que diz que o nosso Deus é soberano. Amém? Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia,
das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, que criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pelas suas grandezas. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Glória ao nome Glória do a Senhor. Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos aí, a paz do Senhor, irmã Jéssica. Deus abençoe. Felizona aí pelo sobrinho Lorenzo que nasceu, né? Deus abençoe o Lorenzo, nossos missionários Rafael e Geise, os avós, Deus abençoe. Parabéns aí. Irmã Tatinha, Deus abençoe. Irmã Valmir, Deus abençoe. Também queremos desejar um feliz aniversário para a diaconisa Célia, da nossa congregação, que está aniversariando hoje. Um beijo, irmã Célia, Deus abençoe. Nossa irmã Sandra, também da nossa congregação, que ontem também aniversariou. Deus abençoe a vida de vocês, que multiplique o dia de vocês com saúde e tudo de melhor de Deus para vocês. Vamos continuar cantando ao Senhor e declarando pela cruz, que é pela cruz, foi pela cruz que fomos salvos e é pela cruz que nós nos achegamos ao Senhor. Amém?
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Quebrantado, o seu amor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Nós te adoramos nessa manhã, Senhor. Seja adorado, seja entronizado em cada casa onde as pessoas estiverem conectadas a nós, pela rede, pela internet, que o Senhor seja adorado, que o teu nome seja levantado, Senhor, em cada lar, em cada coração. Nós fazemos a Ti um trono de louvor, um trono de louvor. Amém. Amém, amém. Glória. Nesse momento eu vou convidar aqui minha sogra, ela não sabia, de surpresa, ela orar. Ela vai orar dali mesmo, ela vai orar dali, do lugar dela, para orar. Não estava combinado, mas ela vai orar agora pelo Brasil, pelas pessoas que são vítimas do coronavírus, pelos médicos, pelos enfermeiros, que Deus possa socorrer eles. A minha sogra vai estar orando. Como a gente tem que manter a distância, isolamento, ela vai orar ali do lugarzinho dela mesmo. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos, Amém, ó Deus, te agradecer por este dia tão maravilhoso que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta reunião aqui. Obrigado por estarmos, Senhor Deus, falando contigo nesta manhã. Que esta palavra, Senhor Deus, que irá ser ministrada pelo pastor Lélio, chegue, Senhor Deus, aos quatro cantos do Brasil, Pai, da nação, Senhor, em nome de Jesus. Pai, queremos agora estar clamando pela nossa nação, Sim, Senhor. que é o Brasil, Senhor, Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Deus. Queremos clamar a Ti, Pai, suplicar, Amém, Senhor Deus. Deus, por essa pandemia, Senhor, por esse problema, Senhor Sim, Deus, Senhor. esse caos que estamos enfrentando, Pai, mas Sim, que Deus, em possamos nome de sair Jesus. dela, Senhor Deus, vitorioso, Pai, contando vitórias, Senhor. Pai, em Deus. nome de Jesus, Deus, que o Senhor vai, Senhor Deus, abençoando, Pai. Vai jogando por terra Amém, todo Deus. espírito de doença, de enfermidade, vírus, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Oh Deus, Pai. visita os hospitais, Senhor. Vai, Senhor Deus, derramando da tua cura, lavando com Amém, teu Pai. sangue, Deus. Que o teu sangue tem poder, Senhor. Vai, Senhor Deus, abençoando cada enfermeiro, Deus, cada médico que tem se Amém, dedicado, Pai. Deus, pelos enfermos. Pai, livra cada um, Senhor Deus, de enfermidade. Amém. Senhor, em nome de Jesus, de cada família, Senhor. Vai cuidando, Senhor, meu Jesus, e abençoando, livrando de todo mal, Amém, Senhor. Deus. Pai, em nome de Jesus, Aleluia, nós te Pai. pedimos, ó Deus, o teu socorro. Em nome de Que em Jesus. nome de Jesus, Pai, visita também, toma todas as outras nações, Senhor. Ó Deus, dá vitória ao teu povo, Senhor. Vai jogando por terra, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém, Nós Pai. declaramos, Senhor Deus, profetizamos Deus. nesta manhã, Senhor. Aleluia, Senhor. Ah, Deus, o encerramento dessa coronavírus, Senhor. Amém, Pai. Deus, em nome de Jesus. Jesus, visita os que estão enfermos. Em nome de Atino Jesus, Pai. Paulo, Senhor. Visita, Pai, em Senhor, nome de em nome de Jesus, que Jesus, só possa, Pai. Senhor Deus, estar Socorre nessa hora, derramando a Pai. tua cura sobre a vida Aleluia, dela, Senhor, Senhor. em nome Socorre de nesse Jesus, momento, Pai. Deus. E aqueles que se encontram enfermos, que nós não sabemos, Em nome de mas Jesus. que tu sabes, Senhor. Pai, em nome Aleluia, de Senhor. Jesus, a sobrinha
unha da Clara, Senhor. Toma, Senhor, Cura tuas tua mãos. filha também, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, continua conosco nesta manhã. Em É nome assim de que Jesus. nós clamamos ao Senhor por cura, Deus, por nossa Aleluia. nação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vamos adorar, essa é a hora. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Glória a Deus. Vem, essa é a hora da adoração. Aleluia. Glória. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás, para adorar. Vem, assim como estás, diante do Pai. Vem, toda língua confessará, Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Glória a Deus. Vem,
todo joelho se dobrará diante de Jesus e vai declarar que Ele é Senhor, porque Ele morreu na cruz do Calvário. A sua morte na cruz, a sua ressurreição, lhe deu vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo, sobre o inferno. Lhe fez Senhor de tudo e de todos. Ele é o Senhor. Por isso, se Ele ainda não é Senhor da sua vida, no dia de hoje, clame a Ele, diga: venha ser Senhor da minha vida. Entregue a Jesus o seu coração. Entregue a Jesus a direção da sua vida. Ele é Senhor, Ele é Senhor. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Não há tesouro maior do que Jesus. Ele é tudo que precisamos. Jesus é tudo que você precisa, meu querido, minha querida. Ele é tudo. É tudo. Quando temos Jesus, temos tudo. Quando a gente chega a Jesus, nós chegamos no lugar maior, no máximo, no lugar mais alto. Não há nada além de Jesus. Não há nada para além dele. Ele é tudo que precisamos. Meu coração se une nessa melodia angélica. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você que chegou depois aí na nossa live, seja bem-vindo, abençoe sua vida. Também lembramos aqui que ontem foi aniversário da nossa irmã Marta, aqui da nossa igreja congregacional aqui em Vila Norma. Beijo, irmã Marta. Mais de quem? Liliane. Do meu sobrinho Augusto também, Deus abençoe. Irmã Eliane também, Deus abençoe pelo aniversário, que Deus encha a vida de vocês de graça. Amém? Queria partilhar uma palavra de Deus bem rapidinho com vocês, que está lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículo 6. Êxodo capítulo 3, versículo 6, diz assim: disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Amém. Que Deus possa falar com a gente nessa manhã. Eu queria ser bem breve e queria partilhar com você o que Deus, a ação de Deus no meio do nosso momento em que vivemos. Como é que Deus age? Como Deus se manifesta? O que tenho pensado nesses dias de pandemia, nesses dias em que a gente tem vivido esse caos. Onde fica Deus? Onde está Deus? O que Deus faz? Qual a ação de Deus? O coronavírus é maldição de Deus? Não é maldição de Deus? É a maldade humana? É a natureza respondendo à maldade dos homens no maltrato com a natureza? O que é o coronavírus? O que é isso? Mas eu tenho pensado em muitas coisas
E o que mais me fala ao coração não é de quem é a culpa, não é qual a origem, não penso nisso, se é uma maldição de Deus ou não. O que penso é onde Deus está, o que Deus faz quando sofremos, onde Deus está quando o sofrimento acontece. Então eu queria partilhar pensando nisso, de como Deus se manifesta no meio dos nossos sofrimentos, no meio das nossas angústias. Eu queria partilhar esse texto. Esse texto é um texto em que Deus aparece a Moisés e fala com Moisés. Moisés, ele foi um menino que nasceu no momento de muita crise para o povo judeu, porque o seu povo, nesse momento em que Moisés nasce, é um povo que está sendo escravizado pelo Egito. Eles moram no Egito, é descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os filhos de Jacó e toda aquela família de Jacó, eles vão parar no Egito por conta de José, que era filho de Jacó, que se torna então governador do Egito. Mas José morreu, e após a morte de José também houve uma mudança no governo egípcio. E toda mudança de governo traz apreensão para o povo. E o povo de Deus, então, ele vive um momento difícil, porque o faraó, o novo rei que surge no Egito, o faraó, ele não tinha nenhuma ligação com José e com os descendentes de José, os descendentes de Jacó, de Isaac, de Abraão, com o povo judeu. Ele não estava nem aí para esse povo. A única coisa que esse faraó viu é que o povo de Deus ele crescia no território do Egito, que era um povo grande, crescente, e o medo bateu no coração daquele líder do faraó e ele pensou o seguinte: se um inimigo atacar minhas terras e esse povo que está aqui se aliar a eles, nós perderemos a batalha. Então eles fazem o seguinte, eles vão até o faraó chama o seu exército e manda então escravizar o povo. A nação do Egito escraviza aquele povo então começa a construir, trabalhar na construção civil, pirâmides, eles constroem tijolos, eles vão trabalhar e a aflição daquele povo que era livre sobe até o trono de Deus. Quando o povo é afligido, o coração de Deus é tocado. Então, onde Deus está quando nós sofremos? O coração de Deus é tocado pelo nosso sofrimento. É isso que a Bíblia nos ensina, que o sofrimento da humanidade e gera em Deus compaixão. E Deus, então, ele é tocado ali em Êxodo capítulo 2, versículo 23, 24 e 25, diz assim: decorrido muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Note que diz o versículo 23 de Êxodo capítulo 2. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aflição com Abraão, com Isaac, da sua aliança. Versículo 24, lendo novamente. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Versículo 25. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a aflição deles. Então a aflição, o sofrimento, a angústia daquele povo tocou o coração de Deus, fez com que Deus se sensibilizasse com o seu povo. E aí o que Deus faz quando ele é sensibilizado do povo, por causa da dor do povo? Deus procura um homem que possa libertar o povo e Deus acha Moisés. Moisés é um judeu, ele é descendente desse povo escravizado, mas que quando ele nasce, o rei do Egito tinha mandado matar todos os meninos judeus, todos os meninos israelitas que nascessem. E aí a Bíblia diz que a mãe de Moisés consegue esconder Moisés, e aí manda a sua irmã Miriam, que era mais velha, né, que Moisés já é uma menina grande, levar Moisés e colocar num cesto e jogar ele no rio, porque a filha de Faraó estava ali próxima ao rio Nilo.
A filha de Faraó então acha aquele cesto, pega aquele menino, mas ele era um bebê, e pensa assim, eu vou cuidar dele, decide adotar o menino Moisés, mas precisava de uma ama de leite. Então a Miriam, que estava de longe vendo o irmão, ela se apresenta e diz, eu conheço uma ama de leite, uma mulher, uma israelita que pode cuidar dele, amamentar e depois trazer para cá. Então Moisés ele foi criado pela sua própria família na infância. A sua própria mãe, seu pai, seus irmãos cuidaram de Moisés. Ele viveu no seio da sua família na sua infância, mas depois daquele momento ele vai morar no palácio de Faraó e ele é treinado, ele estuda, ele é educado para ser também um príncipe, para ser também um faraó. Ele naquele momento, ele se torna um homem assim importante e ao tornar-se esse homem importante, um dia ele sai do palácio e ele vê um egípcio espancando um israelita, um judeu. Ele então chega e compra aquela briga e ele então no ímpeto daquela briga ele acaba por um acidente matando o egípcio. Ele então enterra aquele egípcio, esconde e para ele estava tudo bem, mas no dia seguinte ele vê dois irmãos israelitas brigando e ele chega até aqueles homens e diz para eles, não briguem e tal, ele tenta apaziguar, ser pacificador, mas aqueles homens disseram para ele, um daqueles homens disse para Moisés, acha que eu não sei o que você fez com o egípcio ontem? Acha que eu não sei? Você matou aquele egípcio, vai fazer isso comigo? Então Moisés, ele percebe que aquela falha dele havia sido descoberta e ele sabe que se aquela falha dele chegasse até os ouvidos de Faraó, ia ficar difícil para ele. Ele então foge, até que ele chega e conhece a família, a família de Jetro, e ele se casa com a filha de Jetro, e ele então se torna pastor das ovelhas de Jetro. E ele pastoreava aquelas ovelhas, aquele rebanho, e ele está ali agora, junto ao Monte Horebe, Monte Sinai, é o mesmo monte. Ele está ali agora pastoreando as ovelhas do seu sogro, e de repente, pastoreando as ovelhas do seu sogro, ele se dá conta, ao olhar para um arbusto, que aquele arbusto pegava fogo e não se consumia. E aquilo pegava fogo e chama a atenção de Moisés. O que chama a atenção de Moisés não era o arbusto pegar fogo, porque isso era uma coisa normal no deserto, no monte, aquilo era uma coisa altamente normal. O que não era normal era que aquilo não virava cinza, não acabava. O fogo nunca acabava, nunca transformava o arbusto em cinza e se apagava. E Moisés então ele se aproxima e o Senhor fala com ele. Deus fala, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas é terra santa. Então Deus se revela a Moisés. Então no momento de crise Deus se revela. Deus se dá a conhecer. Os momentos das crises que o povo de Deus passa nunca foram momentos em que Deus esteve ao muito pelo contrário, os momentos de crise na vida do povo de Deus eram os momentos em que Deus mais se manifestava. O deserto, por exemplo, é o lugar onde Deus mais se manifestou. O deserto onde o povo tinha privações, não tinha privações, porque Deus fazia sair água da rocha, e Deus fazia chover pão, e Deus fazia uma coluna de fogo acompanhar para aquecer do frio e iluminar a noite, e uma coluna de nuvem, uma nuvem imensa que cobria o povo. Calor do deserto, os momentos de crise são os momentos em que Deus se revela ao seu povo. Deus não é um Deus ausente às nossas dores, às nossas crises e aos nossos sofrimentos. Deus é um Deus bem presente na hora da angústia, socorro presente. Ele então aparece a Moisés e ele se revela a Moisés, porque ele quer dar-se a conhecer a Moisés e quer dar-se a conhecer ao seu povo. Porque o seu povo clama, geme e chora. Então Deus fala com Moisés e aí Deus diz a Moisés, eu sou o Deus de seu pai, para que Moisés se familiarizasse. Porque lembra que Moisés ele foi criado, até se desmamado, ele foi criado na sua família. Mas depois já ele foi educado
pelos ensinos lá do palácio de Faraó. Ele tinha toda aquela cultura egípcia dentro dele, inclusive a religião egípcia. E dentro da religião egípcia, era uma religião politeísta. Eles acreditavam em muitos deuses. Muitos deuses. E aí Moisés então precisa saber quem é o Deus que fala com ele. E aí Deus diz para ele: eu sou o Deus de seus pais, o Deus do seu pai. Para que ele soubesse que o Deus que falava com ele é o Deus pelo qual ele aprendeu dentro da casa do seu pai. O Deus que lhe foi ensinado, a doutrina que lhe foi ensinada na casa da sua família. Então Deus vai e Deus se revela, porque o Deus no momento de crise dá-se a conhecer. E aí a primeira coisa que eu queria destacar sobre a revelação de Deus é que Deus se revela dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Abraão. Moisés conhecia a história. Moisés ouviu falar de Abraão. Seu pai e sua mãe lhe contaram. Porque desde o tempo de Moisés, a história do povo de Deus ela era passada. Eles não tinham os escritos da Bíblia. Eles não tinham os livros da Bíblia para lerem. Eles não tinham posse disso. Mas tudo que Deus agia, tudo que Deus fazia na vida dos seus antepassados, era um passado de pai para filhos, o que os teólogos vão chamar de tradição oral. Então, pela tradição oral, Deus se revelava e Moisés sabia do Deus de Abraão. Então, quando Deus diz para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, ele está dizendo Abraão. E quem é o Deus que visitou Abraão? O Deus que visitou Abraão é o Deus que visita Abraão lá na terra, em Ur dos Caldeus, e convida Abraão para um projeto, o projeto de salvação da humanidade, o projeto de restauração da história. Toda a história que seria restaurada no universo passaria pela descendência de Abraão. Deus começa esse plano ali, através de Abraão. Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, vem para a terra que eu vou te mostrar. E aí Abraão, então, ele obedece a Deus, e Deus ainda diz para ele assim: de você eu farei uma grande nação. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Seja você uma bênção, porque a partir de você abençoarei todas as famílias da terra. Então o Deus de Abraão é o Deus de promessas. No momento de crise, Deus nos visita e diz assim: ei, eu sou o Deus de promessas. Eu sou o Deus que vai cumprir as promessas e os propósitos que eu tenho para a sua vida. Sua vida não está ao léu. Sua vida não vive a bangu. Você não está largado para lá. Você não vive ao acaso. Não é o acaso que te protege. Quem te protege é o Senhor do universo, Jesus de Nazaré, o autor da história e que muda a história. Jesus, o Deus de promessas, Deus de Abraão, Deus de promessas. Deus visita Abraão e lhe promete que a partir de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Tua casa e tua família será abençoada com a mesma bênção de Abraão. É promessa de Deus. A pergunta é: qual é a bênção de Abraão? A bênção de Abraão é Jesus de Nazaré. A bênção de Abraão é a descendência de Abraão, o descendente de Abraão, aquele que muda a história, aquele que ressignifica a nossa vida, aquele que nos dá nova chance, nova oportunidade, que não importa quantas vezes nós venhamos a falhar, Ele estende a mão, nos põe de pé, nos dá uma nova chance. Que não importa a quantidade de erros que venhamos a cometer, Ele nos levanta, nos põe de pé, apaga o erro e reescreve a história. Esse é o Deus de promessa. Jesus é a bênção de Abraão. Receba Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família, porque a promessa para sua casa, para sua vida, para sua família, para os seus vizinhos é Jesus. Aleluia. Deus de promessa, que nos prometeu Jesus de Nazaré, que Jesus invada a sua vida, sua história e sua vida não será mais a mesma. Mas Deus se revelou a Abraão não apenas
a Moisés não apenas como Deus de Abraão. Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, mas ele diz, eu sou também o Deus de Isaac. E Isaac, meus queridos e minhas queridas, Isaac é o filho da promessa, é o filho de Abraão. Porque quando Deus promete a Abraão que dele vai vir uma grande nação, Abraão era um velhinho já. E sua esposa também já era idosa, mas com um agravante a mais, além da idade avançada, ela era estéril. Mas Deus havia prometido, e quando Deus promete, não há quem o faça mudar de ideia, porque ele não é filho do homem para mentir, e nem para se arrepender. Porque em Deus não há mudança, nem variação, nem sombra de mudança. Ele não muda, não mudará. Ele nunca falhou e nunca falhará. Então ele faz esse menino nascer. Ele sara o ventre da Sara, mulher de Abraão. E Isaac nasce, o filho da promessa. Mas quando Isaac tem 17 anos, e você pode ler essa história lá em Gênesis capítulo 21, depois você pode ler. Deus visita Abraão e diz assim, Abraão, me oferece o seu filho no altar, sacrifica o seu filho para mim. Abraão então acorda pela madrugada e ele vai ao Monte Moriá. Ele acorda Isaac, um menino de 17 anos, um galalau já, e esse galalau vai já ser adolescente, quase jovem, vai junto com seu pai, e ele chama também 2 empregados, 2 servos, e eles levam a lenha para o sacrifício, eles estão levando tudo para o sacrifício, mas não levaram o cordeiro para sacrificar. Então, no pé do Monte Moriá, Abraão diz para os seus 2 empregados, fica aqui, eu e o menino subiremos, adoraremos e voltaremos. Abraão então sobe, e no meio do monte, seu filho pergunta assim, papai, nós temos a lenha, temos tudo para fazer o sacrifício, para o holocausto, mas onde está o cordeiro? Abraão então vira para o seu filho e diz assim, Deus proverá para si o cordeiro. Ele sobe. E quando eles chegam no topo do monte, imagine a cena pula dessa conversa, imagine num filme, a conversa ao pé do monte, Abraão falando para os seus empregados, subiremos, adoraremos a Deus e desceremos. De alguma forma, a fé de Abraão de que ele acreditava que mesmo que ele sacrificasse seu filho a Deus, mesmo que ele matasse o seu filho no altar de Deus, Deus teria poder para ressuscitar seu filho num período em que não se conhecia ressurreição, porque ninguém naquele mundo havia ressuscitado. Mas Abraão cria tanto em Deus e sabia que Deus tinha uma promessa, e essa promessa era através de Isaac, que mesmo que ele sacrificasse Isaac, Deus restituiria Isaac a ele. Porque Deus, o Deus de Isaac, é o Deus da restituição, é o Deus da provisão. Então muda a cena e vai para a cena em que está lá no monte, Isaac amarrado, Abraão com o cutelo, o facão na mão, levantando para matar seu filho, para sacrificar seu filho. E imagine que você passa na hora e você vê um velho de 117 anos, e um jovem de 17 anos amarrado, e aquele velho com o facão na mão para matar o jovem. Você olha e não vê mais ninguém. Qual a conclusão que você chega? A conclusão é óbvia. O menino entregou sua vida. O menino se entregou em sacrifício, porque aquele menino representa Jesus de Nazaré, aquele que se entregou. Jesus diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou, eu a entrego, porque ninguém tem poder. Isaac representa Jesus. Mas o que a história nos leva a concluir é que quando o Abraão estende a mão contra o seu filho, a voz do anjo do Senhor fala com Abraão, Abraão, não faça mal, menino, porque agora conheço o teu coração e sei que o primeiro lugar no seu coração é de Deus e não do seu próprio filho. Então Deus faz com que apareça ali diante de Abraão e de Isaac um cordeiro. Eles pegam aquele cordeiro e sacrificam e adoram a Deus. E aí Abraão diz assim, aqui é um monte onde Deus proverá. O monte do Deus da provisão. O Deus de Isaac é o Deus da provisão.
Por isso eu queria dizer para você que nos momentos de nossas crises, o Deus que restitui e provê na nossa vida, Ele se manifesta. Creia que a provisão de Deus chegará na tua casa. Creia que a restituição de Deus chegará na sua vida, na sua família. Assim como foi do profeta Elias. Se quiser ler depois, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, reinava sobre Israel um dos piores reis de Israel, chamado Acabe. Aquele homem levou o povo de Deus a se desviar dos caminhos do Senhor. E quando eles se desviam do caminho do Senhor, ele coloca Israel a se tornar uma nação idólatra, que adora a Baal, a Azerá, a outros deuses. E aí Deus levanta o profeta Elias, e o profeta vai até o rei Acabe e diz assim: segundo a minha palavra, não choverá no território de Israel. E passaram anos sem chover em Israel. E aí Deus pega o profeta e diz assim: vai para junto do riacho de Querite. Ele chega e vai viver num riacho, na beira de um riacho, num lugar de bestas selvagens, num lugar inóspito, um lugar onde era impossível humanamente viver. O ser humano não conseguiria sobreviver ali, que dirá viver, mas Deus é o Deus da provisão. Ele coloca Elias ali. Elias então bebe água do riacho e Deus manda todo dia os corvos alimentarem ele com pão e carne. Os corvos levavam de manhã e de noite, para que Elias soubesse que o nosso Deus é o Deus da provisão. Portanto, Deus vai prover na sua vida. Você crê, meu irmão? Amém. Você crê? É um tempo de crise, mas nós estamos em Cristo. Nós não vivemos pela economia do mundo, nós vivemos pela economia do reino de Deus, porque no reino de Deus há fartura e há abundância. Glória a Deus! No reino de Deus há fartura no momento de crise, no momento de seca. Aquele homem bebia água do riacho e comia alimentado por corvos. Se você está em Cristo, a tua economia, o seu ministro da economia não é o Paulo Guedes. Se você está em Cristo, seu ministro da economia é Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré, ele pega do pouco 5 pães e 2 peixinhos. Ele reparte e alimenta uma multidão, porque o nosso Deus é o Deus da provisão. Para terminar, quando Deus se revela a Moisés, ele se revela como o Deus de Abraão, o Deus de promessas, se revela como o Deus de Isaac, o Deus da provisão e da restituição, mas ele se revela também como o Deus de Jacó. E Jacó é o filho de Isaac. Jacó, ele era gêmeo, né? Ele nasceu junto com Esaú. Esaú foi o menino que nasceu primeiro, era o primogênito. Diz a história lá no livro de Gênesis que quando Esaú nasce, a mãozinha do Jacó sai junto. Sai o Esaú do ventre de sua mãe e colado sai a mão de Jacó. Porque desde o ventre da mãe que Jacó quer passar na... E Jacó, ele é conhecido como uma pessoa, na linguagem popular, 171. Porque ele sempre quis isso, ele sempre quis dar uma volta no seu irmão. Um dia, o Esaú, ele era um caçador. E o Jacó era aquele menino amamãezado, ele vivia na barra da saia da mamãe. Porque ele era o preferido da mãe e o Esaú era o preferido do pai. E Esaú, caçador, um dia ele sai para caça e aí ele não casa muito cansado, exaurido. E aí o Jacó, que era um menino amamãezado, ele era o quê? Fazia comidinha. Ele fez a comida, nada contra quem faz comida, porque eu sou péssimo na cozinha. E aí ele pegou, fez um guisado. Quando seu irmão chega, ele sente aquele cheiro da lentilha maravilhoso. O cara trabalhou o dia todo, cansado, exausto. Ele diz assim, me dá um bocado desse guisado. E aí Jacó fala assim, me dá o direito da primogenitura. Jacó pediu uma coisa muito difícil para Esaú. Mas Esaú, ele foi tomado pelo senso de urgência.
Nós não podemos viver e deixar aquilo que é urgente mandar na nossa vida. Nós temos de ter prioridade. A prioridade está acima da urgência. Não é aquilo que é urgente que deve governar. Quantas pessoas são governadas por aquilo que é urgente? Ah, isso é urgente, eu preciso fazer isso. E aquilo que talvez fosse prioridade, eles vão deixando de lado. Muita gente faz isso. Por exemplo, muita gente, ele se taca no trabalho, é tanto trabalho que ele tem, leva trabalho para casa, ele vive para trabalhar, porque são coisas urgentes, e ele não prioriza a sua família. Sua família não é prioridade, ele acaba esquecendo a família. Eu li uma história de um cristão, ele era gerente de um banco lá nos Estados Unidos, e ele viajava mais de 40 quilômetros para o seu trabalho, e ele decidiu que quando ele saísse de casa para o trabalho, os primeiros 20 quilômetros de sua viagem, ia em trabalho. Ele iria levando naquele momento lembrança da sua esposa, dos seus filhos. Depois do 21º quilômetro até o trabalho, ele conectaria sua mente no trabalho. Quando terminava o trabalho no banco, ele voltava para casa. Os primeiros 20 minutos ele ainda ia pensando, os primeiros 20 quilômetros ele ainda ia programando o dia de trabalho do dia seguinte. Quando chegava os 20 quilômetros finais, ele desligava do trabalho, só pensava na família. Quando ele chegava em casa, ele priorizava a família. É priorizar e não ter urgência, não deixar a urgência mandar na sua vida. Pois então Esaú não foi assim. Ele trocou aquilo que era urgente. Estou morrendo de fome. Então, como eu não cacei nada, estou morrendo de fome, ele vai me dar o direito da primogenitura. De que me serve o direito da primogenitura? Só que o direito da primogenitura daria a Esaú, quando seu pai Isaque morresse, o direito de ser o chefe do clã, da sua família. Ele assumiria o lugar do seu pai. Inclusive o seu irmão Jacó e a família de Jacó estariam debaixo da autoridade de Esaú. Mas Esaú não pensou nisso, ele simplesmente trocou. Por causa da urgência, por causa da fome, ele troca e Jacó dá uma volta no seu irmão. Aí o tempo passa, o tempo voa, a poupança Bameirinhos continua numa boa. E aí o que acontece? Um dia o Isaac está velhinho, já não está enxergando mais. Ele chega para o Esaú, que era o preferido, e diz assim: vai lá, faz uma caça e prepara para mim um cozido e traz aqui, porque quando você trouxer essa comida para mim, eu vou abençoar você. A esposa, a dona Rebeca, ela ouviu como ela preferia Jacó. Ela correu para Jacó e disse assim: seu pai disse assim, assim, assim para o seu irmão, então você vai e faz o que eu estou mandando, eu preparo um cozido e você leva para o seu pai. E Jacó fala: mãe, o meu irmão é todo peludo, parece o Tony Ramos, eu sou um cara mais liso, não tenho tanto pelo, meu pai vai descobrir. Tem um cheiro, meu irmão tem um cheiro da caça, eu tenho um cheiro de alho, eu sou cozinheiro, não vai dar certo isso. A mãe diz assim: não, vai lá, faz o que eu estou mandando. A mãe pega uma roupa bem suja do seu irmão Esaú, coloca no Jacó, cola em Jacó pele de animais para que ele parecesse ter pelo. Ele então prepara a comida e vai até o seu pai. E aí o pai diz: quem está aí? Quando ele fala: sou eu, seu filho Esaú. O velho Isaac, que não enxergava, mas ainda estava bom dos ouvidos, disse assim: essa voz parece a voz do Jacó. Chega mais perto. Quando Jacó chega perto, ele sente o cheiro, né, da roupa de Esaú. Ele fala: acho que é Esaú. Ele então come a comida e abençoa seu filho Jacó no lugar de abençoar Esaú. E então Jacó sai dali. Esaú então passa algumas horas, chega e ele vai levar comida ao seu pai. E o pai diz assim: que história é essa? Eu já abençoei você. Você já passou que ele falou: não, pai, estou chegando agora. E então seu irmão Jacó era 171. E aí, o que a Bíblia nos ensina aqui? A mãe de Jacó manda Jacó ir até para a terra do seu irmão Labão e lá constituir família. E ela inventa essa história porque ela ouviu dizer que Esaú ele prometeu matar o seu irmão Jacó assim que o seu pai viesse a falecer. Então Jacó vai embora, ele vai trabalhar para o seu tio
Ele casa com a filha dos seus tios lá, casa com as duas, Lia e com Raquel. E um dia ele decide voltar, ele já tem suas posses, ele já está bem financeiramente, ele está bem estabelecido, ele decide voltar para casa. Mas ele tem medo do seu irmão, ele acha que o seu irmão vai vir para se vingar, como ele tinha dito. E no meio do caminho ele coloca suas mulheres, ele coloca seus filhos e ele pega alguns presentes e manda para o seu irmão Esaú. E aí não dá nem tempo da turma chegar na casa de Esaú. O que acontece? Uma turma volta e diz para Jacó, olha, seu irmão está vindo aí. Está vindo com alguns homens e tal. Mas aí Jacó, nesse momento, ele para num lugar, em Jaboque, e ele atravessa a família pelo val de Jaboque e fica ali. E ele então começa a lutar com o anjo do Senhor. Ele tem uma luta de oração, e ele começa a clamar pela bênção, e ele diz, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. E aí o anjo vê que a insistência de Jacó era acirrada, ele então toca na coxa de Jacó, ele marca Jacó e abençoa Jacó. E Jacó sai daquele encontro marcado, mancando e transformado. E a lição que a gente aprende é que o Deus de Jacó é o Deus de transformação. Amém. Jacó sai dali, sai uma nova pessoa, ele sai transformado, sua história é transformada. É tão transformada que quando ele encontra Esaú, Esaú taca um beijo no rosto de Jacó, ele perdoa Jacó. A aliança dos irmãos, ela foi restaurada por Deus. E aí Jacó diz para o seu irmão Esaú, eu vejo Deus na sua face. Amém. A história desse homem é ressignificada, é restaurada, é transformada. No momento de crise, no momento de pandemia, Deus se revela como Deus de promessas, se revela como Deus de provisão e se revela como Deus de transformação. Não vai ser a pandemia sobre a nossa história e sobre a história do mundo. Amém. Quem vai dar a última palavra é Deus. Porque o nosso Deus é o Deus de Jacó, é o Deus que redime história, é o Deus que transforma a história. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã, fique com essa palavra, amém. Guarda ela no seu coração, tenha esperança, tenha esperança. A economia está mal para você, está mal, o teu Deus é o Deus da provisão, restituição. Você está triste, está passando momentos de crises internas com você mesmo, crise espiritual, crise vocacional, crise de direção para onde eu vou, eu não sei como reprogramar a minha vida, eu fui demitido, eu não sei o que eu vou fazer agora, pastor, o que eu faço da minha vida? Se conecte com Deus, Deus tem direção para a sua vida. Amém. Que Deus te abençoe, amém. Vamos orar. Muito obrigado você que esteve conosco até agora, que Deus abençoe sua vida, vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã maravilhosa em tua presença, de adoração, de conexão com os nossos irmãos e de agora um momento de palavra. Esperamos que a semente da esperança brote em cada coração, que tu possas ministrar em cada coração nessa hora. Aquilo que é a minha incapacidade, minha falta de conhecimento, de tato, de habilidade, falhou, não tive condições de ministrar, de passar, que o Espírito Santo possa transmitir ao coração amém. Do teu povo nessa hora. Que Deus abençoe, Senhor, cada um deles, cada um que está vendo agora e os que verão depois. Abençoa a nossa nação, muda o nosso quadro, muda a nossa história, amém. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, amém. Saiba, teu Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus de promessas, o Deus de provisão, o Deus de transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. E logo mais à noite, às 19 horas, na fanpage EC de Vila Norma, nosso culto com o nosso pastor Vanderlei. Deus abençoe sua vida abundantemente. A paz. Beijo, meu Deus povo. abençoe. Fica com Deus. Amém. Beijo. Paz.